Muita gente fala de unidade, mas o que realmente é unidade, né? Eu trouxe aqui a Sara porque nós gostamos muito de falar desse assunto e é algo que nós temos aprendido a viver a cada dia, então nós queremos compartilhar um pouco. Em João capítulo 17, verso 20 ao 23, eu vou resumir aqui, Jesus está fazendo uma oração e ele está orando, né, pelos discípulos e pelos futuros discípulos, então de certa forma ele orou até por nós, né? E ele diz assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Jesus está orando e dizendo que eles vivem em plena unidade para que o mundo saiba. A unidade do corpo de Cristo ela não é apenas para a gente crescer e se fortalecer, mas ela é também uma evangelização. E um testemunho que eu conto disso é que certa vez eu estava com os meus amigos, há muitos anos atrás, quando eu tinha um ministério de teatro, e a gente pregava muito a unidade entre nós, né, no nosso grupo. A gente ainda não tinha um entendimento muito grande sobre o assunto, mas a gente já buscava viver aquilo. E eu lembro que certa vez a gente até saiu para comer e a gente ali em comunhão, conversando, compartilhando a palavra de Deus, as pessoas ao redor começaram a vir perguntando: nossa, quem são vocês? Vocês são da igreja? Tipo assim, elas ficaram admiradas. Nossa, vocês são tão felizes, né? Cara, admirada com a alegria do Espírito Santo que emanava naquela unidade. E é algo que nós temos vivido, né? Nós da Aliança éramos de igrejas totalmente diferentes, inclusive a Sara de outra cidade, e a gente começou a viver isso em várias cidades e várias pessoas viram essa unidade em nós, né? E hoje mesmo eu estava lendo uma frase que dizia assim: enquanto um homem lê a Bíblia, 100 homens lê a vida desse homem. Então a importância que existe nessa unidade, em nós sermos um realmente, sabe? Em além, não só andar junto, mas ter o mesmo foco, falar a mesma linguagem, se entender realmente, sabe? Porque às vezes a gente quer ser um com Deus que é invisível, mas a gente não consegue ser um com o irmão que está do nosso lado, não consegue ser um com o irmão da denominação diferente, com o irmão de outra cidade. A importância que há na unidade e que esse texto traz para nós, realmente era o mesmo texto que eu tinha separado. O que de fato é unidade? Você sabe dizer, Sara? A unidade, ela não fala somente de você estar junto. Um exemplo bem claro que eu até compartilhei esses dias com o Gabriel é a diferença entre um saco de batatas e um purê de batatas. Um saco de batatas, todas elas estão juntas ali no mesmo lugar. Um purê de batata, elas estão tão unidas, as batatas estão juntas a ponto de que você não consegue identificar quem é quem. Você não consegue separar qual parte é de uma batata, qual parte é de outra. E uma experiência muito legal que a gente teve foi em uma das cruzadas que nós fizemos, acho que no ano passado. Nós estávamos numa aldeia, nós fomos até lá para servir, nós tínhamos passado o dia todo servindo, o dia todos juntos lá. E a missionária que nos recebeu, em determinado momento do dia, ela falou assim: eu queria chamar o líder aqui de vocês, porque olhando assim eu não consigo identificar quem é a liderança, porque vocês todos estão no mesmo nível, vocês todos estão tão unidos, falam a mesma linguagem que eu não consigo discernir quem que está acima de vocês. E foi uma experiência muito legal que a gente pôde ver o quanto a gente consegue ser um corpo, sabe? Mesmo sendo jovens de diferentes denominações, de diferentes cidades, nós estávamos unidos por aquele propósito. E tinha assembleiano, tinha presbiteriano, tinha batista, tinha gente de comunidade. E por quê? O propósito une as pessoas. E essa é a diferença. O que acontece? O que seria o saco de batatas? É você pegar as pessoas e colocar no mesmo lugar, mas elas não estão com o mesmo coração. E isso é interessante que Jesus, ele também não foi identificado, né, pelos soldados. Né? Eles não sabiam quem era Jesus, por quê? Porque eles eram tão parecidos, eles andavam tão juntos, tão unidos, que precisou de Judas beijar Jesus para mostrar lá para os fariseus e os soldados que estavam vindo quem de fato era o líder daquele grupo. E assim é a unidade. Não é uma pessoa mandando as outras embaixo, não é uma pessoa fazendo e as outras assistindo, é todos um corpo ajustado. Então um versículo também muito legal sobre isso, que fica em Romanos 15, do 5 ao 6, que diz: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus. Olha
olha que loucura, um só coração e uma só voz. Então essa é a unidade. Eu já fui em muitos eventos onde a galera estava lá, mas era só por estar, né? Sabe, esses eventos de, vamos reunir uma igreja, aí uma igreja faz o louvor, outra faz o teatro, outra faz, né, a dança e outra leva a palavra. Tipo assim, é legal a ideia, mas se não houver uma comunhão, sabe? Não adianta você reúne as igrejas, beleza, faz o evento, depois todo mundo vai embora para sua casa, cada um vai para sua igreja e continua a vida normal. Não, unidade tem a ver também com comunhão, tem a ver com partir do pão, né? Tem a ver com sentar junto, um corrigir um outro, um ouvir o outro. Então a unidade ela não é um evento. Um evento seria um saco de batatas. O purê é quando essas pessoas começam a andar juntas, quando elas começam a compartilhar, elas saem do evento, as igrejas saem juntas para comer no mesmo lugar. Aí aquele irmãozinho que não tem dinheiro, eles pagam a conta dele e ele tem o direito de comer a mesma coisa que está todo mundo comendo, né? Então isso acaba se tornando a unidade, né? Na prática, por assim dizer. Eu creio muito que a unidade, ela não fala de você cantar a mesma música, mas fala de você cantar para o mesmo Deus. Porque na unidade nós vamos ver as diferenças, nós vamos ver as falhas, e é nisso que a gente vai se completar. É nessa definição de corpo realmente, nas diferenças e nas falhas do Gabriel, aquilo que ele não tem eu posso suprir, sabe? É um conhecendo o outro verdadeiramente para poder suprir as falhas, as necessidades, corrigir, assim como ele disse, amar, cuidar. Isso é realmente a unidade que Jesus nos ensinou, né? E, gente, não existe nada melhor do que viver em unidade no corpo de Cristo. Cara, é incrível quando você realmente entende isso. Quando você sai só tipo, não, é minha denominação, não, é o meu ministério. Sabe, rompe essas paredes, porque essas paredes, elas vão te impedir de viver muita coisa em Deus, de conhecer muito do que Deus tem. Porque Deus, ele não cabe numa denominação, Deus não cabe em um ministério, Deus não cabe na mente de um ser humano. O ser humano é isso aqui, é uma formiguinha perante Deus. Então, é só mesmo em unidade que as coisas começam a fazer efeito, né? Até mesmo a Torre de Babel era uma unidade, eles estavam crescendo, eles estavam com um propósito, só que o problema é que o propósito era ruim. Então, unidade com propósito errado vira Torre de Babel, né? Se torna algo destrutível, algo que vai destruir vida de pessoas e no fim acaba em divisão. Então, a unidade ela tem que ter um propósito certo, né? Tem um texto lá de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos nós. Então, quando a gente entende que nas particularidades Deus ele trabalha em todos nós e ele age através de todos nós, a gente entende a importância do outro, tanto para as nossas vidas, quanto para cumprir o propósito que Deus quer estabelecer nessa terra. Então é isso, acho que sobre unidade deu para dar uma esclarecida. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode deixar nos comentários que nós vamos estar respondendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, líderes de jovens, né? Se você quer entender mais sobre isso, né? Sobre unidade, né? O que é a aliança de pequenos? Por que a gente fala tanto de unidade? Entra aí no nosso site, o link vai estar na descrição. E lá nós temos todas as informações, a gente conta um pouco da nossa história, né? E se você quiser saber mais da nossa história, saber mais do que nós estamos fazendo, você também pode entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e se inscreva no canal, obviamente, e compartilhe. Até mais. Até a próxima.